Bom dia a todos que participam da nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 da nossa revista, que tem como título Provai os Espíritos, né? O estudo de hoje ele vai tratar de pessoas que se decepcionaram com a sua religião, com a sua doutrina, ou até mesmo com os líderes, né? Líderes religiosos, né? Algo muito comum também, isso em nossos dias de hoje, né? Quantas pessoas trocam de igreja porque se decepcionaram com a sua doutrina, se decepcionaram com a sua liderança, né? E procuram uma igreja aquela igreja que seja perfeita, né? Que se enquadre dentro dos seus padrões, né? E muita gente, quando acha uma igreja que ela acaba se estabilizando dentro dessa igreja, acaba não se envolvendo com o trabalho da igreja porque teve uma decepção, uma experiência negativa anteriormente, né? E procuram não se envolver mais no trabalho. O nosso foco ele será no sentido de a decepção do homem com a sua religião, né? Vamos tratar de pessoas que foram enganadas, né, por doutrinas de heresias, né, ou por falsos mestres, né, falsos profetas, falsos líderes, né, que têm outro interesse a não ser o interesse próprio, né. Algumas denominações elas procuram transmitir um evangelho de conveniência, né? Prometendo resolver todos os seus problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais, entre tantos outros problemas que ocorrem na vida do ser humano, né? Isso não está errado, né? Nós devemos levar a Deus todas as nossas petições, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas e devemos clamar a Deus para que Deus nos ajude, pois Deus é soberano, né? Deus é soberano e Ele tem toda a autoridade, todo o poder para agir na nossa vida e resolver os nossos problemas, né? Nos ajudar a resolver esses problemas. O grande problema é quando é desviado o sentido do Evangelho, né? Para trazer um bem-estar, uma prosperidade de vida aqui na Terra, né? O Evangelho não pode ser considerado um investimento de alta rentabilidade, né? Nós não investimos no Evangelho para ter comodidades aqui na Terra, nós investimos no Evangelho para ter a vida eterna com Deus, né? E principalmente entender que Deus é soberano sobre a nossa vida, né? Nós estamos embaixo dessa vontade de Deus e devemos entender que a vontade de Deus deve prevalecer, né? Nós não podemos nos impor a esse tipo, a que Deus resolva todos os nossos problemas, né? Quantas pessoas têm buscado igrejas que prometem a seus seguidores essa regalia, né? Esse benefício cercado de bênçãos espirituais, mas principalmente de bênçãos materiais e bênçãos sociais. Parece que alguns líderes colocam Deus como se fosse o gênio da lâmpada mágica, né? Aquele que vai ali satisfazer, tem a obrigação de satisfazer o meu desejo, a minha vontade, a minha necessidade, né? E quando esses milagres não acontecem, né? Então vem ali uma grande decepção, uma grande frustração na vida daquelas pessoas que já estavam com seus problemas, né? E então o problema acaba piorando ainda mais, né? E muitos justificam, né, que essa frustração, né, esse não alcance do milagre pela sua falta de fé, né? E as pessoas são colocadas a fazer desafios, né, a oferecer sacrifícios, né, muitas vezes sacrifícios financeiros, né, para despertar a sua fé e vir agradar a Deus, né? Os desafios, na maioria das vezes, são sacrifícios financeiros, né? É como se o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário não tivesse sido suficiente ou precise de um complemento ali para que nós possamos achar graça diante de Deus, né? Quantas pessoas têm sido frustradas por não conhecer as Escrituras Sagradas, né? Que é claro ao dizer que Deus é soberano e nós estamos sujeitos à sua vontade. Nem os apóstolos, nem Jesus em seu ministério, né, quando ele esteve aqui na Terra, eles tiveram um ministério de comodidade, de facilidades,
Pelo contrário, passaram perseguições, passaram provações, mas prevaleceram firme na sua fé, né? João, ele começa falando, né, sobre essa lição, como nós distinguir essas influências enganosas que causam tanta decepção na gente, né? E o primeiro tópico da nossa lição ele vai falar isso, através da avaliação da mensagem e do emissário, né? Ou seja, quem é que está transmitindo essa mensagem? Para isso nós vamos ler lá 1 João, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles provêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Dentro do contexto do livro de João, nós podemos ver que muitos cristãos estavam sendo enganados pelas heresias dos falsos profetas. João ele está combatendo essas heresias e esses falsos profetas, né, que não criam na divindade de Jesus, não cria que Jesus era o Cristo, né? Durante o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, ele mesmo fez alguns alertas que sugeriam muitos falsos profetas, né, que procurariam enganar a muitos. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, né, Mateus registra esse momento, né, onde Jesus fala que surgirão muitos falsos profetas disfarçados ali de ovelha, né, mas por dentro são lobos devoradores, né, e nós os reconheceríamos pelos seus frutos, pela forma, pelo seu caráter, né. Esse ensino de João e de Mateus também registra um cuidado que temos que ter para reconhecer esse que procede de Deus, né? Através da sua conduta, através do seu testemunho, através do seu caráter, né? A forma dele se comportar. Isso revelaria da onde ele procede, né? E porque é através do testemunho, né, que nós podemos conhecer aquele que realmente vem de Deus e aquele que não é de Deus, né? Não é porque a pessoa conhece bem a palavra de Deus, que maneja bem a palavra de Deus, que ela é o servo fiel, né? Nós temos que tomar muito cuidado sobre isso, né? Mateus, lá no capítulo 7, do versículo 22 ao versículo 23, ele traz um relato muito interessante. Vamos dar uma lida nesse texto. Ele diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muitos religiosos estão aí empolgados, né, com a sua popularidade, com os sinais que acontecem no meio do povo, né, e deixam até de pregar aí a essência do verdadeiro evangelho. O evangelho é para levar o homem diante de Deus, é para a salvação do homem, é para religar o homem a Deus. Essa é a verdadeira essência do evangelho. Mas eles vivem uma empolgação pelos sinais que acontecem no meio do povo, como se isso fosse o ponto máximo da sua vida espiritual, e passam a viver uma vida de simplesmente aparência diante de Deus e diante da sociedade, né? Por isso Mateus registrou, né, que naqueles dias, no dia do juízo final, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônio, não realizamos milagres. Isso é uma característica que acompanha um servo de Deus, né? Mas Deus olha aquilo que está no nosso coração, Deus olha aquilo que realmente passa pelo coração do homem, né? João, ele segue a mesma linha de Mateus, né? Ele permanece firme na doutrina de quem eles aprenderam. Os milagres, eles não podem ser maior do que o objetivo de levar o homem à presença de Deus. O fato de nós conseguirmos um carro, uma casa, um emprego, ou até mesmo uma empresa, né, não pode ser maior do que a alegria do homem estar vivendo na presença de Deus, né? O fato de nós vivemos na presença de Deus deve ser muito maior, né? Estar na presença de Deus, eu não preciso de bens materiais. Se Deus nos abençoar, se Deus nos der esses bens materiais para que nós possamos administrar, amém. Mas se Ele não der, se não for da vontade de Deus, também nós devemos dizer amém, né? Nós não precisamos de bens materiais para servir a Deus.
Jesus, ele quando realizava milagres aqui na terra, ele não ressaltava o milagre, né? Mas ele ressaltava a transformação que acontecia na vida daquela pessoa. Quando ele realizava um milagre, ele dizia: vai, que a tua fé te salvou, né? Ou vai e não peques mais, ou os teus pecados estão perdoados, e não peques mais. Vai e não pequeis, né? Esse era o objetivo de Jesus. Ele não ressaltava os milagres, mas ele ressaltava a transformação que acontecia na vida daquela pessoa. Ou seja, os milagres em si, não eram os milagres em si, mas era a transformação que ocorria na vida da pessoa que recebia o milagre. O objetivo do milagre é nos aproximarmos de Deus, é trazer o homem à presença de Deus, é fortalecer a sua fé. Outro ponto de vista de João que nós lemos nesse versículo é que ele nos ensina a combater essas heresias, né? Não com o objetivo de causar uma disputa ali, uma disputa intelectual de quem sabe mais ou de quem sabe menos, mas de buscar estabelecer a verdade, né? E isso só acontece na vida do cristão quando passamos a estudar as Escrituras Sagradas para que nós possamos adquirir conhecimento. Então, através de ouvir a palavra de Deus, através de estudar, que nós adquirimos esse conhecimento para nós podermos combater ali as heresias. Olha o peso da responsabilidade que nós temos como cristão. Paulo dizia a Timóteo lá, nós podemos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo dando uma instrução a Timóteo. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. A Bíblia é a base, né, de todo o cristão. Queremos ser cristão fiel a Deus, então temos que seguir as orientações bíblicas, temos que seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. Outra forma de nós reconhecermos os falsos profetas que João destaca é através da identificação do emissor. Quem é que está falando? Quem é que está transmitindo aquela palavra? Dentro do contexto da história da igreja, é mencionado um homem chamado Cerinto, um homem que foi contemporâneo de João, né? Que disseminava ali algumas heresias sobre Jesus. Né? Ele afirmava que Jesus era filho carnal entre Maria e José. Né? Dizia que Jesus foi um homem muito sábio, um homem muito bondoso, um homem justo, né? E que por esse motivo, né, no seu batismo, Jesus desceu sobre a sua vida, o capacitando ali para realizar milagres, né? Mas que na sua crucificação, né, somente Jesus ali morreu, somente Jesus ali padeceu fisicamente e morreu, e depois foi ressuscitado. E Jesus Cristo, no momento da crucificação, voltou aos céus, né? Daí podemos ver que João estava combatendo duramente aquela heresia, né, que não criam na divindade de Jesus Cristo. Para nós entendermos isso, vamos dar uma lida lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 3. Ele diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus nesse mundo? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Na carta de João, né, fica claro, fica evidente que ele estava combatendo a heresia, né, do gnosticismo, que dizia que a carne era má, né, e o espírito era bom, né, e com isso Jesus não poderia ser o Cristo, já que ele nasceu e viveu como um homem, né. Mas havia uma outra linha de divisão de pensamentos que dizia que Jesus era apenas aparência de homem, mas ele era verdadeiramente Deus, né? Nesses dois versículos que nós lemos, né, de 1 João, no capítulo 4, versículo 2 e 3, fica claro a posição de João, que aquele que nega a divindade de Cristo não procede de Deus e é considerado o anticristo. No nosso próximo tópico, né,
nós vamos ver que João muda o foco da sua mensagem. Ele não está mais direcionado ali a combater as heresias e aos falsos profetas, mas João ele direciona a sua atenção para aqueles que não deixaram ali ser levados pelas heresias e permaneceram fiel à doutrina dos apóstolos, né? Vamos dar uma lida lá, continuar lendo o nosso texto, né? 1 João, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6, ele diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falo procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não vem de Deus não o ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Dá para notar a felicidade de João ao reconhecer que muitos daqueles cristãos permaneceram firmes na doutrina que eles aprenderam e não deixaram ser enganados ali pelas heresias, né, que estavam sendo ensinadas. Podemos abrir até uma observação para os nossos dias de hoje, né? Quantas pessoas estão sendo enganadas, né, por acreditarem em doutrinas criadas para satisfazer a própria vontade do homem, com o objetivo de atender às suas necessidades, a sua vaidade, né, o seu prazer ou a sua necessidade, né? Por isso Paulo, né, ele reforça a necessidade de nós descansarmos nas promessas de Deus, e nós mantemos a nossa fé. Em Efésios capítulo 4, no versículo 14, Paulo diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por vento de doutrinas e pela astúcia e espertezas de homens que induzem ao erro. Como cristão, devemos estabelecer a nossa fé, né, dentro das Escrituras Sagradas. E para isso, precisamos estudar a Bíblia, precisamos ouvir a mensagem de Deus, precisamos participar das igrejas, participar do culto, participar das escolas dominicais. Paulo ele encoraja Timóteo a permanecer firme na doutrina que ele aprendeu desde criança, observando de quem aprendeu, né, as Escrituras Sagradas, para tornar um verdadeiro servo de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17, Paulo passa essa segunda instrução a Timóteo. Ele diz assim: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Não há dúvida que a Escritura Sagrada aperfeiçoa a vida do homem diante de Deus. Não há dúvida que ela guia a nossa vida, a nossa jornada aqui na Terra, para sermos um servo fiel a Deus. Podemos ter certeza que, a partir do momento que temos o conhecimento das Escrituras Sagradas, nós podemos resistir às investidas que o inimigo faz sobre as nossas vidas, podemos resistir às tentações e às provações. Nosso último tópico, ele vai falar sobre nós não estarmos impressionados com as coisas do mundo. João, com muita autoridade e muita responsabilidade, ele se coloca como um verdadeiro servo de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus. João, ele se coloca como um mensageiro, não da sua própria vontade ou para atingir os seus próprios objetivos, mas como representante de Deus para transmitir a vontade de Deus. João estava enfrentando ali pessoas que ocupavam posições de liderança ali na sua sociedade e estavam procurando enganar o povo, né, para atingir os seus objetivos ou para satisfazer ali as suas próprias vontades, né. Hoje muitas igrejas, né, eles pregam sobre a promessa de Deus, sobre a esperança, sobre os milagres, prosperidade, bênçãos, né,
Isso para agradar ali os seus ouvintes, né? Para trazer uma satisfação para as pessoas que escutam, né? Para atender às suas necessidades, né? Isso não está errado, está certo, nós devemos pregar sobre isso também, porque é bíblico, né? Mas nós também temos que pregar sobre a justiça de Deus, sobre o poder do Evangelho de transformar, né? Lá no Velho Testamento nós vemos que os profetas que foram levantados por Deus para orientar o povo, né? Que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque senão viria um castigo iminente, né? Que isso é bíblico. Esses profetas foram hostilizados, né? Não foram aceitos pelaquela sociedade. A mensagem hoje em dia que não fala de salvação, fala somente dos milagres e das prosperidades. Há cultos que são determinados, né? Não para anunciar a Jesus Cristo, mas para fazer cura, para fazer libertação, para fazer prosperidade, né? E aonde está Jesus Cristo no meio dessa mensagem? A Bíblia, ela é completa. Precisamos pregar sobre as promessas de Deus, precisamos pregar sobre as curas, precisamos pregar sobre a libertação, prosperidade, mas com a essência de Deus. Deus, ele tem que ser o destaque da nossa mensagem, o destaque do Evangelho. Nós temos que buscar resgatar o homem para uma vida eterna, para a eternidade, não simplesmente trazer o homem para uma comodidade. Se o Evangelho pregar simplesmente essa comodidade, vai atrair pessoas com a intenção de se adquirir bens aqui na terra. E o objetivo do Evangelho é religar o homem a Deus, é conduzir o homem a Deus, é nós vivermos uma vida na eternidade. Amém? Para nós concluirmos, nós podemos dizer que nós precisamos estudar a Bíblia, para que nós não sejamos enganados, né, pelas heresias que andam espalhando pelo mundo, por homens que se dizem homens de Deus, mas buscam satisfazer as suas próprias necessidades ou o seu próprio ego, né? Atingir ali o seu próprio objetivo. Precisamos procurar igrejas, né, que realmente estudem a palavra de Deus, que realmente falem da palavra de Deus. Precisamos nos envolver com a nossa igreja, envolver com a escola dominical. Nós devemos ser um aluno aplicado, buscando o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.